Então, aqui está um resumo didático, um esquemazinho bem bacana, falando sobre a classificação do relevo brasileiro conforme Juran de Ros, né, na década de 90. Ele dividiu o Brasil conforme 3 unidades de relevo: planaltos, planícies e depressões. E assim como o Aziz Abissaber, ele também classificou planaltos e depressões como áreas que sofrem mais a erosão e áreas de planícies que sofrem mais o processo de deposição de sedimentos, né? São áreas de sedimentação, ok. E aí, conforme a classificação dele, são 28 unidades do relevo, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Na última aula, a gente falou dos planaltos, não foi? Falou de alguns tipos de planaltos, existem 4 unidades de planaltos, 4 tipos específicos de planaltos no Brasil, e tal, falamos disso, das características, mas a gente sabe que planaltos são áreas que sofrem mais o processo erosivo do que o processo de sedimentação. São também áreas, né, relevo, tipo de relevo, que possuem uma superfície regular. Você pode encontrar um planalto com topo mais plano ou com um topo ali um pouco acidentado, enfim. Geralmente, planaltos, eles possuem eles são mais elevados do que o seu entorno, obviamente, mas eles possuem uma superfície regular. Ok. E a gente sabe que o processo que predomina nos planaltos é a erosão. Deixa eu ver. Então, são tipos de relevo que sofrem mais o processo de desgaste, né? São tipos de relevo muito desgastados ao longo do tempo, esculpidos ao longo do tempo. Quando a gente encontra um conjunto de planaltos ali, um conjunto de planaltos cristalinos, por exemplo, que eles estão em conjunto, a gente chama aquilo ali de maciço, certo? Quando você encontra ali planaltos em conjunto, áreas em conjunto, a gente vai chamar de maciços. Mas se você encontrar, tipo, um planalto ali sozinho, isolado, aí a gente vai chamar de monólito. É um monólito. E se você encontrar um planalto de estrutura sedimentar, a gente vai chamar ele de... Se for sedimentar, a gente chama ele de quê? Não sei. Qual é a pergunta? Se a gente encontrar um planalto de estrutura sedimentar, a gente chama ele de chapada. Certo? Chama ele de chapada. Chama ele de chapada, chapadão. São de estruturas sedimentares. Toda chapada que você vir, geralmente elas são de estrutura sedimentar. Ok. E se, cadê? Deixa eu ver se tem mais informação sobre isso. Cadê? Quando essa chapada apresenta uma geometria na qual uma borda ela é íngreme, uma das bordas é muito íngreme da chapada, e a outra borda é bem suave, aí é chamada de cuesta. Cuesta seriam tipo essas chapadas, chapada que seria um planalto, estrutura sedimentar, mas quando você encontrar essa cuesta, significa dizer que ela vai ter bordas diferentes. Um lado de uma borda vai ter uma descida muito forte, muito íngreme, e do outro lado desse planalto, né, dessa chapada, vai ter uma borda bem suavezinha, a descida vai ser bem suave. Aí é chamada de cuesta. Oi. Eu não ouvi você falando no começo, não, tava só travando, não sei se foi só pra mim, mas tipo, você parou, aí passou um tempinho, você tava travado e depois voltou. Tá, tudo bem. Quando você fez uma pergunta, que eu tava responder também não consegui, porque você tava parado. Sim, eu perguntei se os planaltos de estrutura sedimentar, planalto que possuem estrutura sedimentar, eles são planaltos, são chamados de quê? São chamados de chapadões ou chapadas. São chamados de chapadas. E planaltos que têm estrutura sedimentar, ou seja, rocha sedimentar, eles são chamados de chapadas. Aí essas chapadas, quando a gente encontra elas com bordas bem diferentes, tipo assim, um lado dessa chapada, a descida é muito declive, é muito íngreme. E o outro lado dessa mesma chapada, a descida ela é bem, como é que eu posso dizer, suavezinha. Não é tão íngreme, certo? Quando você encontra uma mesma chapada, um mesmo planalto de estrutura sedimentar, que é uma chapada, que ele tem bordas diferentes, aí é chamada de cuesta. Cuesta, é um nome espanhol mesmo, cuesta. Tem uma questão sobre cuesta, acho aí, para a gente responder. Pronto, falamos dos planaltos, agora vamos falar de planícies, né? As planícies, elas se caracterizam por ser uma unidade do relevo, localizada geralmente entre 100 metros, de 0 a 100 metros, variando aí, você pode encontrar também uma planície em torno de 150 metros, mas geralmente as planícies no Brasil, elas variam entre 0 a 100 metros.
certo? As planícies se localizam em áreas mais baixas do relevo, geralmente são áreas planas, por isso que são chamadas de planícies, são formadas por deposição de sedimentos, tanto lacustre, quanto marinha, quanto fluvial, né, de rios. É por isso que geralmente a gente encontra planícies em locais onde está próximo ali de um rio ou está próximo do mar, porque elas são formadas por deposição de sedimentos que geralmente provém ou de rios fluviais ou da água do mar, né? Que traz ali sedimentos, vai sendo depositado naquela área mais baixa e com o tempo vai formando a planície. Mas você também pode encontrar a planície próxima a um lago, né? A uma laguna, ou seja, que recebe sedimento ali lacustre de uma laguna, que é água salgada, né? Geralmente é próximo ao mar também. Geralmente não, é próximo ao mar. O que mais? Aí sim, nessa classificação do Jurandir Roys, muitas planícies no Brasil, pode olhar aqui que a gente tem menos planícies do que planaltos e depressões, ó. Mas ele pegou aquela classificação analisou a classificação do Aziz Abissaber e deu uma modificada, porque ele também analisou conforme outros critérios técnicos, né? O relevo brasileiro. E muitas planícies no Brasil, que eram planícies, consideradas planícies, até Aziz Abissaber, para ele deixou de ser planície e passou a ser depressão. Porque ele passou a analisar o todo. Todas as características das planícies. Já vou falar disso aí. As planícies são zonas de depósitos sedimentares, já falei. Não por acaso, a maioria das planícies estão localizadas às margens de rios e mares, falei. Com a nova classificação, muitas unidades que eram consideradas planícies passaram a ser consideradas depressões marginais. O que é uma depressão marginal? É aquele tipo de depressão que margeia a borda de uma bacia sedimentar. Então, muitas áreas que no passado se chamavam de planícies, hoje no Brasil não se chama mais. Geralmente são áreas de depressões. Áreas mais baixas do que o seu entorno. Que pode até ter uma estrutura ali sedimentar, né? Mas são áreas de depressão e não mais classificadas como planícies. Estou falando muito rápido? Não. Não. Não, tá bom. Aqui, as planícies estão presentes somente nas áreas de várzea, que acompanham o rio Amazonas, o Pantanal e a região litorânea, que vai do Amapá até o Rio Grande do Sul, pegando o litoral todinho do Brasil, né? No caso, pega desde o Amapá, que fica na região norte do Brasil, até o Rio Grande do Sul, que fica na região sul do Brasil. São as planícies costeiras ou planícies litorâneas, que elas são chamadas assim. E a gente também encontra muitas planícies no Amazonas, mas por causa do rio Amazonas, né, nas proximidades do rio Amazonas, e também no Pantanal, que é a maior área de planície inundada do mundo. Para o seu... Ok. Pronto, vamos descendo. Aí aqui tem aquela parte que eu falei, né, que muitas planícies deixaram de ser classificadas como planícies para serem consideradas depressões, ó. Após a classificação de Jurandir Roys, muitas unidades que eram classificadas no passado como planícies passaram a ser classificadas como depressões periféricas ou até marginais. Assim, as unidades de planícies passaram a ocupar menos espaço no território brasileiro. Só tem 6 unidades, né, de planície, principalmente na Amazônia, como observado no mapa. No passado era muito comum, essa região da Amazônia, o pessoal dizia que era uma região só de planície, né? Até muito tempo se acreditou que essa região, por ser uma região de muitos rios e tal, se acreditou que era uma região somente de planícies, terras baixas e tal. Mas não. Na Amazônia a gente tanto encontra planícies, quanto encontra depressões, quanto encontra planaltos. Essa área aqui, planaltos mais nessa área ao norte da Amazônia, que são as áreas mais elevadas, que é onde pega aquele escudo das Guianas. Pronto. Mas essa parte aqui, central ao sul, a gente tanto vai encontrar planícies, quanto vai encontrar algumas depressões na Amazônia. Nessa classificação, ela veio meio que para resolver alguns problemas que existiam no passado de classificação, né? Que se achava que em algumas regiões do Brasil predominava tal tipo, mas não, tal tipo de unidade, mas não, ali também vai encontrar a presença de outras unidades de relevo. Lindo, maravilhoso. Já falei isso, está aqui no início. Aí dá um exemplo de planície, como as planícies da Amazônia, que recebem muitos sedimentos, né? Sedimentação provinda de rios, fluvial, no caso. Como, por exemplo, as áreas de várzeas de rios e de igapós, que são áreas geralmente que ficam inundadas boa parte do ano na Amazônia. No Pantanal também, Mato Grossense, tal, também são áreas de planície. Pronto. E aqui tem a classificação. Planície costeira,
planícies continentais. As planícies costeiras, obviamente, elas ficam na zona litorânea, né? Ó, na área costeira, nordestina, aparecem planícies e os tabuleiros costeiros, que seriam aquelas estruturas sedimentares, onde a gente pode ver a formação ali de algumas falésias voltada para o mar. Baixos planaltos que sofrem erosão e podem ter no limite, junto ao mar, as barreiras. Planícies continentais. Planície do continental porque está dentro do continente, né? Já está dizendo, o próprio nome está dizendo. Planície continental porque se forma dentro do continente. Planície do Pantanal, exemplos, planície do Pantanal e planícies fluviais junto aos rios. Se formam por deposição fluvial. No litoral do Rio Grande do Sul, podem se destacar as planícies da Lagoa dos Patos e, ou seja, lacustre, né? E mirim, que recebe sedimento lacustre. Ok. Tá aqui ela, ó. Planície da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Aí aqui vamos para os tipos de depressões. O que é que caracteriza um relevo de depressão? O que é uma depressão, um relevo de depressão? Se fosse para dizer o conceito, vocês diriam que é o quê? O que é uma depressão? O que é o relevo de Caicó? Como é que vocês analisam o relevo de Caicó? A superfície é uma superfície aplanada ou é uma superfície acidentada do nosso relevo? É acidentada. Acidentada, né? Você observa que Caicó fica meio que mais baixo do que o seu entorno. Ao entorno de Caicó a gente vai encontrar a presença de algumas serras, né? Ou seja, Caicó é como se ele tivesse... É uma cidade meio que localizada mais a fundo, tipo assim, dentro de um buraco. Ela está numa área mais baixa do que o seu entorno. O que caracteriza principalmente uma depressão é porque são áreas rebaixadas, né? São áreas mais rebaixadas do que o seu entorno. O seu entorno apresenta uma altitude mais elevada. Isso é a grande característica de uma depressão. Conforme a classificação de Juran de Rois, a gente vai ter 3 tipos de depressões. As periféricas, as marginais e as interplanáuticas. As periféricas são aquelas que ficam numa zona de contato, né, entre uma estrutura e outra no Brasil, entre uma estrutura sedimentar e uma estrutura cristalina. Essas que ficam margeando ali, que fica entre uma estrutura e outra, uma sedimentar e uma estrutura cristalina, são chamadas de depressões marginais. Depressão periférica. Estou com fome. A depressão marginal são essas que ficam margeando, tipo assim, ficam em torno de bacias sedimentares. E aqui tem exemplos, né? Ó. Depressão marginal sul-amazônica. Depressão periférica, exemplo, a sul-rio-grandense. E a depressão interplanáutica. Esse tipo de depressão aqui é a nossa depressão, a depressão sertaneja, né, da nossa região. E também, também a do São Francisco. São áreas mais baixas em relação aos planaltos que as circundam, as áreas ao seu entorno. Os tabuleiros. Tabuleiros são formações sedimentares da era Cenozoica, que é a atual, né? Atual, super recentes, formaram agora, praticamente na história do nosso planetinha. Se formaram no período terciário, a gente está no período quaternário, mas tipo, são recentes, né? Possui uma superfície tabular, por isso que é chamado de tabuleiro, com altitude que varia entre 20 metros a 50 metros. Acho que eu tinha falado de tabuleiro em uma outra aula. Aí, no lado do mar, nesses tabuleiros, vão se aflorar as barreiras, que são conhecidas como falésias. Mas aí, as falésias, a gente vai ver que ela não tem estrutura sedimentar. Não é de estrutura sedimentar. Ó, aqui traz observações que é interessante. Tanto a barreira, quanto a falésia, quanto os costões, são estruturas que se formam voltadas para o mar. Todas 3 se voltam para o mar. E por onde você vê elas, você vai achar que é tudo falésia. Onde você vê elas, você vai achar, vixe, é uma falésia. Vai andar e outro vai falar, vixe, é uma falésia. Isso aqui é uma falésia. Porque são muito parecidas com falésia, certo? As 3. As 3 não, as barreiras e os costões são muito semelhantes a uma falésia. Mas as 3 se formam de frente, assim, né, um encontro com o mar. Ou seja, são tipos de unidades de relevo que são muito erodidas pela erosão marinha. São esculpidas, na verdade, né, pela erosão marinha. As falésias, elas têm estrutura diferente, né? Enquanto as barreiras elas vão ter estrutura sedimentar, as falésias vão ter estrutura cristalina. E os costões também estrutura cristalina. Cristalina, rocha magmática e rocha metamórfica, né? Dolina. Uma dolina é esse aqui, ó. Uma dolina é um tipo de relevo cástico. Alguém lembra o que é relevo cástico? Relevo cástico. Não. Ninguém lembra? Relevo cástico.
Vamos lá. Relevo kárstico é relevo formado pela dissolução química dos compostos das rochas, certo? Geralmente pode dar origem à gruta, à caverna. Não, Relevo Beatriz, kárstico. Oi. seria tipo uma ravena, não, ravina, sei lá. A ravina. As ravinas são formadas pela erosão pluvial, né? Aí aqui, a ravina não, porque a ravina é aqueles sulcos no solo, né? Aqueles buracos no solo que formam por causa da água da chuva, que vai passando e vai formando buracos de leve no solo. Ali é formada pela erosão. Também, assim, você vai pensar, poxa, então quer dizer que o relevo kárstico ele também é formado pela água da chuva, pela erosão pluvial. Mas o relevo kárstico ele se caracteriza pela dissolução química dos minerais que compõem as rochas, sabe? Exemplo, as estalactites e estalagmites, que são rochas que se formam pela dissolução química do calcário. Elas são formadas, sim, tem sim a influência da erosão pluvial, da chuva e tal, mas, tipo, para ser considerado um relevo kárstico, tem que ter a dissolução química dos minerais. É porque, tipo assim, eu associei pra eu fazer esse buraco, né, no solo. Não, mas esse buraco aqui ele foi formado, sabe pelo quê? Essas rochas que compõem essa dolina aqui, geralmente são rochas calcárias. Rochas que são dissolvidas, né, com o tempo pela ação da água da chuva. Ou pela ação de água fluvial também, mas geralmente água de chuva. São águas dissolvidas. A água, ela fica provocando esse buraco. Você acredita? A formação desse buraco, ela dissolve o calcário e aí forma esse vale, né? Porque a dolina é uma espécie de um vale. É um vale, né? Se você olhar, isso é um vale. Então, esse vale, ele se formou, porque, na verdade, a rocha que constitui isso aí é calcário. Esse calcário, ele foi dissolvido pela ação da água com o tempo e afundou, né? Afundou a área, formando um vale. Já as ravinas, não necessariamente uma ravina, ela vai ser formada pela dissolução química, entendeu? Da rocha. Na verdade, as ravinas, elas vão se formar... elas vão formar buracos no solo por causa da água, do curso da água, da chuva. A água vai passando e vai formando aqueles buracos. Só isso. Não necessariamente tem a ver com a dissolução química, entendeu? Dos minerais das rochas, para formar a ravina. Entendi. Pronto. Não tem a ver com isso, não, em si, não. Então, uma dolina é uma espécie de um buraco, porque nessa área aqui existia a rocha calcária. Essa rocha foi dissolvida pela ação da água e afundou, meio que afundou a área. Formou esse vale aí, esse buraco. Aí sim, geralmente ocorre em áreas de muita chuva, né? Áreas úmidas. E é claro, isso não acontece do nada, tipo, demora para ver a formação da dolina. Para a água da chuva dissolver os minerais do calcário, né? E afundar, colapsar, desse jeito aí, demora muito tempo. Pronto, terminei. Alguma dúvida? Querem falar de alguma aula específica ou a gente vai para algumas questões aqui dessa aula? Da aula 11. Essa questão é melhor para fixar. A questão? Pois bora. Vamos para a questão Fixar, número 1. né? Fixação, né? Vamos lá. Questão número 1. Observe atentamente o mapa. O mapa mostra o relevo do Brasil, dividido entre planaltos, depressões e planícies. Então, essa classificação é de Jurandir Royce. Ok. Aí diz o seguinte. Elaborado com base em imagens de radar, ele se apropriou de recursos de um projeto, né, na época, que era o Radam Brasil, que margeou o Brasil todo, que andou pelo Brasil todo tirando fotos em cima de aviões, utilizando a aerofotogrametria, reconhecendo as potencialidades do Brasil, enfim. Elaborado com base em imagens de radar, o novo mapa do relevo brasileiro de Jurandir Royce, de 1990, novo, possibilitou ampliar a complexidade da geomorfologia do Brasil. Aos planaltos e planícies já presentes em classificações anteriores, como o de Aziz Abissabe, o de Haroldo Azevedo, o geógrafo propôs a criação de uma terceira macrounidade, que seriam as depressões. Elas são caracterizadas por ser o quê? Por serem o quê? Letra A. O que são as depressões? De acordo com o Jurandir Royce, são porções residuais salientes do relevo, tipo assim, que sobraram ali, de uma erosão diferencial que houve, aí elas sobraram. São porções residuais salientes do relevo que apresentam intensa atividade sísmica e vulcânica.
Então, quer dizer que tem atividade sísmica aqui na nossa região, grande atividade sísmica na nossa região vulcânica? Não, né? É fumo. Se mata. A B, são superfícies essencialmente planas. A gente sabe que, eu falei aqui já, depressões apresentam relevos acidentados. Superfície acidentada, que você fica assim, meio que subindo e descendo, subindo e descendo. Então, tem nada a ver, né? Essencialmente planas, nada a ver. Se fosse uma planície, até que vai. Você ainda continuava valendo. Mas não. C, superfícies mais rebaixadas que as áreas do entorno, onde predominam processos erosivos. E aí, marcarem você? Eu marcaria. Mais alguém marcaria letra C? Isso caracteriza... Eu marquei também essa. Marcou? Vamos ver a D, para a gente saber se é a C mesmo. A letra D diz: as depressões são áreas elevadas devido à ação do intemperismo. Na verdade, o intemperismo ele tende a rebaixar as áreas, porque ele esculpe, né? Ele começa a deteriorar as rochas e aí a erosão transporta o sedimento dessas rochas, não é isso? Então, tipo, nada a ver? Nada a ver, a letra D. Nada a ver. Olha, áreas elevadas, depressões são áreas elevadas. Na verdade, são áreas baixas no seu entorno, devido à ação do intemperismo com terrenos sedimentares de origem tectônica. Note, né? A gente tanto pode encontrar uma depressão com estrutura sedimentar quanto com estrutura cristalina também. Tanto faz. Aí a C é a mais correta. Ó. Superfícies mais rebaixadas que as áreas do entorno, onde predominam processos erosivos. E yes! Essa daí. Porque tanto nos planaltos quanto nas depressões predominam processos erosivos. São maiores do que o processo de sedimentação. Sedimentação ocorre mais nas planícies. Pronto, letra C. Bem facinho essa daí. Vamos para número 2. Número 2 diz: o litoral do Nordeste se estende, segundo Silveira, de 1964, das proximidades da Baía de São Marcos até a Baía de Todos os Santos, dividido em 2 macrocompartimentos. A costa semiárida, falta 10 minutos. A costa semiárida, a nordeste do Cabo Calcanhar e a costa nordeste oriental, ou das Barreiras, do Cabo Calcanhar até a Baía de Todos os Santos. Aí você vem para a questão. Considerando os aspectos fisiográficos do litoral nordestino, pode-se afirmar corretamente que as dunas costeiras, o que é que acontece com as dunas costeiras? A, ocorrem indistintamente em todo o litoral nordestino e possuem maior expressão e representatividade no sul da Bahia. Vocês marcariam essa? Não acharam estranho nada não nessa alternativa? Tem uma palavrinha que deixa a questão estranha. Perceberam? Vocês estão aí? Estão aí? Oi? Sim. Sim, menina. Eu tô falando com ninguém? Morri de falar que ninguém disse nada? Esse indistintamente tá estranho. Esse indistintamente está estranho, exatamente. É esse indistintamente aí que tá deixando a questão bem estranha, bem errada. Letra B. No Ceará, não tem nenhuma relação. As dunas costeiras no Ceará não tem nenhuma relação quanto ao seu deslocamento com o clima ou com a estação chuvosa. Como é que as dunas se formam? Né? Para erosão eólica, né? Erosão eólica, principalmente. Mas é claro que as dunas costeiras elas sofrem a influência muito forte também de outra coisa aí. Não sei se vocês se ligaram já. Vou ler as outras. C. Duna costeira aqui, né? Duna costeira. C. Presentes nos lençóis maranhenses, tem idade geológica do Cretáceo, ou seja, Cretáceo mesozoico, né? Era mesozoica. Por isso são formadas por áreas quartzosas distróficas. Dunas são recentes ou dunas são mais antigas? Acho que são mais recentes. São mais recentes, né? Mais recentes. D. Tem sua origem, em parte, relacionada aos processos de subida e descida do nível do mar. E agora, vocês iam marcar A, B, C, D ou E? Ou A, B, C, D. Eu disse que faltou uma coisa para falar de dunas costeiras, né? Elas também são influenciadas por outra coisa. Duna costeira, ela tanto é influenciada pela questão da erosão eólica, carrega partículas, né, de sedimentos de locais mais altos para locais mais baixos, sim, mas ela também sofre influência de outra coisa. Qual é a outra coisa?
Alguém sabe? Alguém chuta aí? Elas podem sofrer influência de quê? As dunas costeiras. Litoral e tal. Se houver a subida do nível do... Isso, exatamente. Se houver a transgressão ou a regressão marinha, as dunas elas são afetadas também. Né? Elas são afetadas também pelo processo de subida e descida do nível do mar. É por isso que aqui a alternativa mais correta é a letra D. Elas têm a origem, ó, tem sua origem em parte relacionada aos processos de subida e descida. E a gente sabe que também tem a influência da erosão eólica. Belezinha? Faltou falar sobre isso quando eu falei de dunas. Elas sofrem sim influência da subida e descida do nível do mar. Aí vamos para o número 3. A número 3, opa, tem um negócio aqui que não dá para... Não sei se vocês conseguem enxergar isso direito. Mas bora. Observe a figura a seguir. Sei que fica em São Paulo, né? Possivelmente está no litoral, talvez. Tem que ver aqui onde é que se encontra Botucatu. Mas, enfim, bora. Essa paisagem esboçada na figura mostra uma compartimentação do relevo de um trecho da região sudeste do Brasil, que foi influenciada pela conjugação da estrutura geológica com as ações erosivas, decorrentes das ações climáticas pretéritas do passado. Na área, situa-se o município de Botucatu. O relevo observado é do tipo... Qual o tipo de relevo observado aí? Vocês conseguem ver direito? Dá para ver que tem alguma área mais elevada do que outra? Não são tipo tabuleiros, não? Mas olhe para Botucatu, porque quer saber Botucatu. Olhe para a seta de Botucatu. Não olhe para essa parte litorânea aqui, ó. Essa parte aqui, não olhe para aqui. Você tem que olhar para aqui, que é isso aqui que está querendo explorar na questão. É isso aqui, ó. Vocês estão vendo o que aí? Tem uma área mais elevada do que outras? Vamos ver o que é que diz aqui as alternativas. O relevo observado é do tipo, letra A, crista residuais, B, periplanos mesozoicos. Periplano são áreas mais aplanadas, que se formam em áreas de clima árido ou semiárido. Então, você já descarta. Descarta. C, domos cristalinos. Domos cristalinos é tipo... Como é que eu posso dizer? Aqueles relevos que você vê em forma oval, sozinho. Aquela estrutura que você vê sozinha ali, em forma oval, circular. Domos cristalinos, vocês estão vendo isso aqui? Eu não vejo. D, cuesta. Vocês estão vendo uma cuesta ou planaltos cristalinos? Essa tá difícil vocês marcarem, porque não tá muito visível, não. Eu ainda não entendi o que são esses negócios, tipo esses quadrados, que tem linha vertical e horizontal. Esses quadradinhos aqui tem a ver com... É o relevo, tipo assim, para mostrar que tem uma área mais íngreme e outra não tão íngreme. Ah, sim. Vou mostrar Eu isso. acho que ele marca a letra D. Entendeu? Cadê? Letra D é o quê? É a letra D mesmo. É a letra D, mas essa questão tá difícil de entender. Porque não tá muito visível isso aqui. Mas repare que realmente, ó, tem uma parte aí que tá mais... Toda cuesta é um tipo de... É uma chapada, né? Sedimentar. Que tem uma borda que ela é suave, a descida é suave. E outra borda que é bem íngreme, a descida. Que realmente a gente vai encontrar aqui. Se você trabalhar a sua visão aí bem muito, talvez você encontre. Mas eu acredito que essa questão tá muito difícil você entender assim, 100%. Mas é a letra D, viu? A resposta? Essa número 4 eu já fiz com vocês, eu acho. Não fiz? Olha aí. Já. Eu acho que eu já fiz, já respondi ela com vocês. Quando eu tava falando de estrutura geológica ou de rocha, não sei. Já falei. Pronto, número 5, exercício de fixação. Leia com atenção. A Amazônia se destaca pela extraordinária continuidade de suas florestas, pela ordem de grandeza de sua principal rede hidrográfica e pelas sutis variações de seus ecossistemas, em nível regional e de altitude. Trata-se de um gigantesco domínio de terras baixas florestadas, disposto em anfiteatro.
Esse trecho se refere ao domínio morfoclimático amazônico. Considerando a classificação dominante atual do relevo brasileiro, é correto dizer que, vamos lá, letra A Amazônia é um imenso segmento territorial de planícies rebaixadas, produto de deposição de sedimentos. E aí, vocês marcariam essa? A Amazônia é um imenso... Não, porque ela não só possui planícies, né? Lembra que eu falei que ela possui também planaltos, depressões, áreas um pouco mais elevadas ou mais rebaixadas? Não. B. Embora apresente terras baixas, a Amazônia é constituída de planaltos na sua maior extensão. E apenas alguns pontos são realmente planícies. Eita. Marcaria essa? A maior parte da Amazônia é planalto? Não, né? E tem depressões também aqui, não consta na questão. Não consta. Então não marca. Não marca. Lembra, na Amazônia tem esses 3 tipos de unidades. Planaltos, planícies e depressões. C. A presença dominante de... Deixa eu olhar no mapa. Olha aí no mapa da página 160. Rapaz, tem mais depressões do que planaltos e planícies. Olha esse mapa aqui. Olha a região norte. Olha a corzinha lilás aí, roxo. Que são as depressões. É uma área de maior predominância de depressão, né? A questão está falando de planalto. Mas eu não marcaria, mesmo que eu não soubesse, assim, que tem mais depressões, né? Do que planaltos e planícies. Não marcaria porque aqui só aborda duas unidades de relevo, planalto e planície. Então, não marcaria ela, de jeito nenhum. Mesmo que eu não soubesse a quantidade, eu não marcaria. C. A presença dominante de planícies com pequenos segmentos de depressões nas margens dos maiores rios.